Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, quero abordar com vocês nessa noite um tema que eu considero muito importante. Quero trabalhar com os irmãos um dos pilares da reforma protestante do século XVI. Vivemos dias difíceis para o Evangelho de Jesus. Essa época é denominada, no aspecto cultural, de pós-modernismo. Mas é marcado esse período, chamado pós-moderno, pelo relativismo. Relativismo moral, relativismo filosófico, onde os absolutos são rejeitados. A verdade não é mais absoluta para o homem contemporâneo. Por isso a importância de falarmos da palavra de Deus, falarmos de Deus. E a reforma protestante, no século XVI, resgatou o cristianismo aos fundamentos primitivos do evangelho nos dias apostólicos. E um dos pilares foi justamente trazer de volta o lugar e a autoridade das escrituras sagradas, como a palavra de Deus, como uma referência para a igreja e para a humanidade, como uma revelação de Deus para o ser humano. Então, é isso que eu quero abordar com os irmãos nessa noite. Tá? Vamos trabalhar sobre a Bíblia. A reforma protestante levantou alguns elementos importantíssimos, essenciais à fé cristã. A fé, a graça, a glória de Deus, a soberania de Deus e o valor da revelação das Escrituras Sagradas. O nosso texto básico se encontra lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 17, que diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Oremos ao Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, da tua igreja, do teu povo, ó Pai, que se reúne, ó Pai, nesta noite, separe esta noite para estudar a palavra do Senhor. O Senhor abençoe a nossa igreja, cada família da igreja, cada irmão, ó Pai, com a tua graça e misericórdia, iluminando nossa mente, nosso coração e tornando, ó Pai, todos nós servos e discípulos fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Tenha misericórdia de nós, perdoa nossos pecados, purifica a nossa mente e o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, durante a reforma protestante no século XVI, 5 expressões afirmavam pontos essenciais para a fé cristã, assim denominados sola scriptura, sola fide, solus Christus, sola gratia, soli deo gloria. Ok. Eu pretendo trabalhar com os irmãos a cada um desses pontos nas próximas semanas, iniciando hoje com as Escrituras Sagradas, sola Escritura. Quero abordar esse aspecto. Então são esses 5 pontos importantíssimos, levantados pelos reformadores para restaurar a igreja, o cristianismo, a sua essência, a sua fidelidade, a verdade do Evangelho. Sola Scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus, soli deo gloria. Como se faz necessário hoje, século XXI, que a igreja restaure, recupere, confesse, declare estas doutrinas, essas verdades essenciais da fé cristã. É isso que nós vamos abordar nessa noite. Sola Scriptura significa aceitar tão somente a Bíblia como autoridade suficiente para a vida da igreja, para a vida do crente, para a vida do homem. É importante explicar por que isso foi levantado. Porque a igreja romana, a igreja católica medieval, havia mudado um pouco o conceito e o valor da autoridade das escrituras sagradas. Ou seja, não é que desconsiderasse a escritura sagrada, não, mas começou a associar junto à escritura, a tradição, a decisão dos concílios eclesiásticos, os pareceres dos papas, como palavras igualmente importantes e autoritativas para a vida dos fiéis. Ou seja, a Bíblia mais a tradição. Ou seja, os reformadores resgataram o valor essencial para o Evangelho de Jesus desde os
dias apostólicos, que somente a palavra de Deus é autoridade suficiente para a igreja. Não é as escrituras e mais a tradição, como a igreja romana defendia, mas sim tão somente a palavra. Na palavra está a doutrina, na palavra está a regra, a ordem, o dever, a ética, a direção do homem, a segundo a vontade de Deus. Sola Escritura, ok? Hoje em dia, meus irmãos, nós temos igrejas que negam a autoridade e a suficiência das Escrituras. Vamos abordar um pouco isso, quando consideram a experiência como autoridade nas questões de fé. Ou seja, quando pesa na balança, é a experiência individual, pessoal, mais forte do que mesmo a revelação nas Escrituras Sagradas da vontade de Deus para o ser humano. Há também aqueles que defendem e desprezam a suficiência das Escrituras quando abraçam valores, comportamentos e pensamentos não cristãos, com o discurso de esse chamado cristianismo contextualizado. Ou seja, a Bíblia não tem resposta para tudo, então vamos buscar nas outras áreas do conhecimento humano e na experiência humana. Então, negando a suficiência das Escrituras Sagradas. Isso é muito sério. Isso é muito sério. É uma concepção muito equivocada e errônea sobre a Bíblia Sagrada, sobre a Escritura Sagrada. Defende uma espécie de sistema híbrido. A Bíblia mais alguma coisa. A Bíblia mais algum conhecimento, a Bíblia mais algum parecer, a Bíblia mais alguma experiência. E assim, isso abre um terreno enorme para a igreja absorver a cultura do mundo vigente. Ela vai se secularizando, ela vai se adaptando, ela vai tomando a imagem, os elementos culturais do mundo à sua volta. Isso abriu o caminho então para a secularização da igreja, onde o que importa não é mais a fidelidade e a submissão à Bíblia. A mensagem, a voz de Deus, que fala ao homem, que se dirige ao homem, que ensina ao homem, que revela ao homem o querer do Senhor. Mas o que importa, em muitas de nossas correntes cristãs, é o que funciona, o que atende às pessoas, o que agrada às pessoas. É uma questão de sociologia, de psicologia popular e de marketing religioso, que isso é mais importante do que a própria fidelidade à pregação e o ensino das Escrituras Sagradas e a verdade conforme o Senhor assim deixou revelado. É muito sério. Vivemos dias difíceis, mas quero que você preste atenção no que estamos falando essa noite, porque algumas dessas verdades, apontamentos que eu estou fazendo, precisam de uma reflexão, porque não é a primeira vez que você percebe os males dessa maneira, as heresias. Não é a primeira vista, você tem que ter uma percepção confessional, bíblica, teológica, para discernir, filtrar, perceber esses elementos. Ou seja, meus irmãos, declarar a suficiência da Bíblia implica em reconhecer que a Bíblia nos ensina tudo acerca da vida, acerca do casamento, acerca da educação, acerca do planejamento familiar, da vida sexual, das finanças, da política, da aspiração profissional, dos dons e vocações, dos ministérios, das riquezas, das pobrezas, do culto, da liturgia, da música, das artes. O Senhor nos dá orientação na sua palavra. Nós cremos na palavra, nós cremos na suficiência da palavra de Deus. É por isso que Paulo diz assim a Timóteo: toda a escritura é inspirada por Deus. Vem de Deus e por meio de Deus, e é útil para o ensino, correção, repreensão e educação na justiça. Cremos na suficiência das Escrituras. Ela tem tudo que eu e você, tudo que nós precisamos para uma vida cristã santa, submissa, de acordo com a vontade do Senhor.
A Escritura Sagrada, portanto, meus irmãos, é o que nós cremos, é a única regra de fé, da doutrina, da verdade bíblica e da prática, da moral, da ética, da liturgia, do culto, da vida cristã, do homem na sociedade. Cremos nisso sim, afirmamos isso sim, é a única regra e oferece todas as respostas para a existência humana. Quanto ao sentido da vida, quanto ao propósito da vida, se encontramos na palavra do Senhor, sim. Quando nós buscamos a Deus de todo o coração, quando nós buscamos no Senhor a direção para a nossa vida, o Senhor tem a resposta para mim e tem a resposta para você. Certamente, meu irmão, com certeza tem. Bom, alguns apontamentos sobre esse conceito da sola Escritura, somente a Bíblia, somente a palavra e a reforma protestante, ok? Os reformadores protestantes, ao afirmar que a Bíblia é o único padrão de fé e prática, eles confrontaram diretamente a autoridade da Igreja Católica Medieval, diretamente, né? Que assim não ensinavam isso, que não ensinavam essa exclusividade da palavra de Deus como única autoridade. Então, assim, eles confrontaram a igreja, a poderosa igreja medieval que dominava a história, a filosofia, a educação, as artes, a cultura e a religião na Idade Média. Hoje em dia, como eu já disse, a autoridade e a suficiência da Bíblia se impõe, deve se impor nos dias de hoje, crentes comprometidos com o Evangelho, crentes comprometidos com a palavra, se impor diante do relativismo pós-moderno. Esse relativismo de que a verdade absoluta não existe, que ninguém é dono da verdade, que a verdade é de cada um e cada um faz o que quer, pensa o que quer e com a sua vida e faz o que quer de si mesmo. E é tudo uma questão de interpretação subjetiva, impressão e opinião de cada pessoa. Devemos impor, pregar a palavra e afirmar essa sociedade perdida, sim, porque ela não tem espaço, ela não tem... Aonde vai chegar? Não tem limites. Apresentar a verdade absoluta e única do Evangelho de Jesus e da palavra do Senhor. Os reformadores afirmaram que a autoridade da Bíblia, da Escritura, é superior à da Igreja e da própria tradição, contra aquela afirmação católica medieval. A Igreja ensina, ou a tradição ensina, os reformadores afirmavam, a Escritura ensina. Não é a Igreja que determinava o que a Escritura ensinava. É assim que era interpretado. A Igreja determina e interpreta as Escrituras. Não, é o contrário. É a Escritura que ensina a Igreja. Bom, olha que interessante o testemunho de Martinho Lutero. Olha só o que ele disse. Quando eu estava com 20 anos de idade, eu ainda não havia visto uma Bíblia. Eu achava que não existiam evangelhos ou epístolas, exceto as que estavam escritas nas liturgias dominicais. O único contato que ele tinha era com o que era lido na missa, no domingo. Finalmente encontrei uma Bíblia na biblioteca. E levei-a comigo para o mosteiro. Ele já estava no mosteiro agostiniano. Eu comecei a ler, reler e ler tudo novamente. Para a grande surpresa do seu tutor eclesiástico, que era o Dr. Staupitz. Olha que testemunho. Ele não conhecia a palavra até os 20 anos, quando achou a Bíblia na biblioteca e começou a ler. Ele era monge já. Era um homem religioso, muito piedoso. Ele se destacava de todos os demais nas vigílias, nos flagelos, nos jejuns, no esforço, nas obras religiosas. Mas ele não conhecia a palavra. Para os reformadores, a Bíblia não era um livro de doutrinas e proposições a serem aceitas intelectualmente ou mediante a autoridade da igreja, mas a Bíblia era uma revelação direta, viva e pessoal de Deus, acessível a qualquer pessoa. Então é mais do que um compêndio de doutrina ou de teorias.
A Bíblia é a revelação de Deus. É Deus que se revela ao homem, a mim e a você, ao homem, mostrando o caminho da salvação, o caminho do perdão, da reconciliação, por meio do Evangelho. Daí a preocupação dos reformadores em traduzir as Escrituras nas línguas comuns do povo, para o francês, para o alemão, para o holandês. Foi o esforço desses homens. Lutero com a sua tradução alemã, Calvino com a sua tradução francesa e assim por diante. Foi o esforço dos reformadores traduzir dos originais as Escrituras para o povo, para que o povo tivesse acesso à Bíblia, a palavra de Deus, a verdade de Deus. O povo que estava nas trevas, não conhecia a palavra nem o Evangelho. Por isso a restauração das Escrituras Sagradas e trazê-la para o conhecimento do povo fiel ao Senhor. Vamos abordar a questão da autoridade da Escritura, né? A Bíblia é a palavra de Deus. De onde vem a autoridade da palavra? Vem dela mesma. A autoridade da Bíblia é dela mesma. Quem que diz que ela é a palavra? Ela mesma, ela é mesmo a palavra de Deus. Não sou eu que afirmo, não é a igreja que afirma, não é a igreja que diz que ela é a palavra de Deus. Ela é, por sua própria natureza divina, extraordinária, a revelação de Deus ao homem. A autoridade da Bíblia ela é intrínseca. A igreja não confere autoridade às Escrituras, mas apenas a reconhece. Essa autoridade decorre da origem divina das Escrituras. Viu o texto que nós começamos? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Vem de Deus. Nós apenas reconhecemos pela fé e aceitamos. Você crê assim, meu irmão? Jovem, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você certamente já ouviu tantas coisas equivocadas, ataques e desprezo à palavra, afirmando que é coisa de homens, obra de homens. Olha, ela é a palavra de Deus. É uma verdade essencial à fé cristã. Toda a nossa salvação e esperança está fundamentada, baseada nesse pilar. Existem evidências internas e externas da inspiração divina autoridade das Escrituras. Muitas evidências, obviamente. Mas esses atributos não são passíveis de prova, ou seja, se colocado num laboratório, um laboratório lógico, um laboratório filosófico, para discutir se tem fundamento esse pensamento, se é razoável ou não, de forma alguma. A única evidência que realmente importa é o testemunho interno do Espírito Santo no coração do leitor. Ele sabe, ele tem certeza, porque o Espírito coloca no coração do fiel, do crente, a convicção, o testemunho interior de Deus, de que é a palavra do Senhor, a iluminação do Senhor. Veja o que Calvino falou sobre esse tema. A menos que haja esta certeza, pelo testemunho do Espírito, que certeza? A certeza de que a Escritura é a palavra de Deus. A menos que haja esta certeza, que é maior e mais forte que qualquer juízo humano, será fútil defender a autoridade da Escritura através de argumentos, ou apoiá-la com o consenso da igreja, ou fortalecê-lo com outros auxílios. A menos que seja posto este fundamento, ela sempre permanecerá incerta. Que fundamento? De que pelo testemunho do Espírito em nós, inconfundível, sabemos que ela é a palavra de Deus. A igreja, ela não se coloca acima da Escritura pelo fato de ter definido o seu cânon. Foi a igreja que definiu historicamente, ou seja, os livros da Bíblia. A igreja apenas reconheceu que já era aceito há muito tempo pelos cristãos, né? A ordem, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. A igreja definiu porque, na verdade, reconheceu já o que a igreja, no decorrer dos séculos, já afirmava ser escritos sagrados. Não foi a igreja que formou a Bíblia, mas o contrário. A igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos, sobre o ensino dos apóstolos e dos profetas, conforme Efésios 2:20. Ou seja, o Evangelho, que está contido nas Escrituras e é a sua essência.
sua essência. A existência da igreja está firmada, a existência da igreja é firmada nas Escrituras, e não o contrário, as Escrituras dependem da igreja. Lutero até disse o seguinte, olha o que Lutero falou: a igreja, longe de ter prioridade sobre a Escritura, é na realidade uma criação da Escritura, nascida do ventre da Escritura. Que tremendo! As coisas no seu devido lugar, irmãos. Por isso a nossa submissão plena, absoluta. A revelação de Deus, a palavra do Senhor, é o centro de todas as coisas, de todas as coisas. Cristo, que é revelado, é o centro e a chave das Escrituras, irmãos. A Escritura, ela se interpreta a si mesma sempre à luz do princípio cristológico. De Gênesis a Apocalipse, ela revela, desvenda o plano da salvação consumado na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Nós temos Jesus Cristo, o Filho de Deus, em todas as Escrituras Sagradas. A mensagem central da Bíblia é o Evangelho e a única chave para a interpretação da palavra do Senhor. Não temos como interpretar fora de Cristo. Interpretamos a história do Antigo Testamento à luz de Cristo. A religião do Antigo Testamento à luz de Cristo. A profecia do Antigo Testamento à luz de Cristo, que se revela assim no Evangelho plenamente e veio ao mundo morrer pelos pecadores para a sua salvação. Atos 8:35 diz assim: quando Filipe encontrou com um eunuco que estava curioso e desejoso de conhecer, de entender as Escrituras, então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, que é Isaías, o eunuco estava lendo o profeta Isaías, no Antigo Testamento, obviamente, anunciou-lhe a Jesus. Ou seja, a partir de Isaías e com outras passagens, anunciou a Cristo para o eunuco. João 5,39, Jesus mesmo disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ele mesmo afirmando aos judeus que eles estavam certos em estudar as Escrituras Sagradas e procurando acerca do Messias. E ele confirmou isso, porque elas, de fato, elas falam de mim, de Gênesis a Apocalipse. Essa porção faz parte da confissão de fé, da nossa confissão de fé no capítulo 1, que fala da Escritura Sagrada. O parágrafo 4 diz assim: a autoridade da Escritura Sagrada, a razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus. A mesma verdade, que é o seu autor, tem, portanto, de ser recebida, porque ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Essa é a essência da fé cristã, do nosso ensinamento, sola Escritura. Segundo Timóteo 3,16, nós já lemos: toda a Escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 1 Tessalonicenses 2,13, Paulo diz assim: olha, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de Deus, e sim como em verdade não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Olha que interessante essa nota de Paulo àqueles crentes de Tessalônica. Ele está elogiando porque quando ele esteve presente pregando o evangelho, aquelas pessoas em Tessalônica, eles receberam a pregação, a mensagem, vindo da parte do próprio Deus, como a palavra de Deus, não como palavra de homens. Que importante isso para a igreja, para mim e para você. O desejo e a sede de ouvir a palavra, de conhecer a palavra, de receber a palavra de Deus em nossa vida. O capítulo 10, o parágrafo 10 do mesmo capítulo, lá na Confissão de Fé, fala assim sobre a Bíblia. O juiz supremo pela qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas, e por quem serão examinados todos os decretos dos concílios, todas as opiniões dos antigos escritores e todas as doutrinas de homens e opiniões particulares. Observou? Tudo está aí. O juiz supremo
em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura. É a Escritura que é importante, que é relevante, que é pertinente, acima da decisão dos concílios, dos livros, dos escritos e das opiniões dos homens. É a palavra de Deus, inspirada, revelada e trazida pelo Espírito Santo, que é o juiz supremo de todas as questões controversas entre os homens. Mateus 22, 29, Jesus disse assim: respondeu-lhes, dizendo aos saduceus, que não criam na ressurreição: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Gálatas 1,8, Paulo fala: mas ainda que nós mesmos, o anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, além do que foi deixado, foi pregado, ensinado, seja considerado maldito. E Apocalipse, no final do livro, Jesus deixa uma advertência muito séria. Apocalipse 22, lá no finalzinho do livro de Apocalipse, diz assim: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Não se pode acrescentar nem tirar nada da Bíblia. Aqui está a revelação do Pai. A interpretação da Bíblia, bom, ela deve ser interpretada com o auxílio da exegese, que leva em conta os aspectos históricos, gramaticais e literários da passagem, ou seja, com base no texto original, no contexto, na história, na literatura, né, no aspecto literário da passagem, ou seja, a própria palavra se interpretar. Ela não está assim aberta à minha interpretação, à tua interpretação, a outra interpretação, como que cada um tivesse a sua interpretação. Isso não existe. Isso não existe. Temos sim que estudar honestamente a palavra, todos com fidelidade, o texto dentro do seu contexto remoto, seu contexto próximo, seu contexto histórico, seu contexto gramatical, para receber aquilo que a Bíblia afirma, não o que nós entendemos, não o que nós interpretamos, não o que nós achamos, mas o que ela mesma diz. E aí sim, com a iluminação do Espírito Santo, entendendo a revelação, aplicar com a sua graça a nossa vida, a nossa fé, a nossa conduta, ao nosso coração, mas interpretando corretamente a palavra do Senhor. O parágrafo 9 do mesmo capítulo da Confissão de Fé de Westminster diz assim: a regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura. Essa é a regra maior. A Bíblia interpretando a Bíblia. Guarde isso. A Bíblia interpretando a própria Bíblia. Portanto, qualquer questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto, sentido que não é múltiplo, mas único, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente. Tá? Então, essa é a importância. Há textos difíceis? Sim, então temos que ser muito humildes todos nós diante desses textos mais difíceis, não especulando as possibilidades. Os homens gostam de fazer isso. Os homens gostam de ficar chegando a uma conclusão sobre tal e tal passagem, por mais difícil que seja, como que querendo vencer, né, e convencer acerca do nosso saber e conhecimento. Não, há situações que temos que ser humildes e saber que pertence ao Senhor algumas verdades, algumas situações, com certeza. Atos 15:15 diz assim: conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Aí ele continua lá no capítulo, né? Mas é interessante isso, a abordagem do apóstolo. Ele fala: conferem com isto as palavras dos profetas, ou seja, a decisão do concílio firmada nas Escrituras e na palavra do Senhor. Essa expressão, como está escrito, é muito comum no Novo Testamento,
tanto nos evangelhos como nos Atos e nas cartas. João 5, 46 e 47, Jesus disse: porque se de fato cresceis em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não creres nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Olha que interessante essa passagem. Jesus está falando da lei, da palavra, de Moisés. Moisés que deixou a lei, o Pentateuco, os 5 livros da lei, base da fé, da teologia judaica. E aqui Jesus fala: Moisés escreveu acerca de mim, a lei é acerca de mim. Se não crê nas minhas palavras, como os judeus não estavam crendo mesmo, como creriam na palavra de Deus, né? Então a palavra do Senhor é tremenda, e ela é completa, e ela é a confirmação. Jesus reafirmando a autoridade do escrito de Moisés, é a profecia de Moisés acerca dele mesmo e da sua palavra, que deveria ser crida pelos judeus como eles criam em Moisés, da mesma maneira. E se eles não criam na palavra de Jesus, é como Jesus dissesse: então vocês também não creem em Moisés. Segundo Pedro 1, 20 a 21, o apóstolo diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Oh, amados, é a autoridade da palavra, ela é de Deus. E a suficiência da Escritura? Bom, a suficiência é um dos atributos da palavra de Deus. Deus revelou tudo o que o homem precisa saber para uma vida piedosa. Tudo que nós precisamos. A Bíblia atinge o âmago das questões humanas, sendo capaz de convencer o ser humano do seu pecado, sim, e da graça de Deus em Cristo Jesus. A palavra de Deus tem esse poder transformador, libertador do coração humano. A Bíblia trata de todas as questões da vida humana e possui autoridade sobre todos os homens, quer nela creiam, quer não. Ou seja, o que está escrito na palavra, suas advertências, seus juízos, suas profecias têm a ver com todos os homens. Não apenas os crentes, não apenas a igreja, mas toda a humanidade. Ali é abordada, é advertida pela palavra do Senhor. 2 Timóteo 13, nós já lemos: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Gálatas 1:8, mas ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que valendo que vos temos pregado, seja anátema. E João 6,45, olha que texto interessante. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. E como que o homem ouve e aprende, senão pela pregação da palavra, pregação do Evangelho de Jesus Cristo? É assim que Deus atrai para si aqueles que lhe pertencem, pela pregação das Escrituras. Por isso que nós temos que pregar é a Bíblia. O que a igreja tem que anunciar, meus irmãos, é a palavra de Deus, é a palavra que salva. Não é filosofia, não é sociologia, é a palavra de Deus. Óbvio que nós temos um entendimento da realidade, usamos essas ferramentas das ciências, claro que usamos para entender o comportamento humano, mas é a palavra que responde por último, é a palavra final, é a palavra de Deus. 1 Coríntios 2, 9 a 12 diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ou seja, não é pela sabedoria, pelo entendimento, pelo pensamento, do homem, pela razão, pela lógica, não! É pela revelação do Espírito Santo, das coisas eternas, das coisas celestiais, das coisas futuras, das coisas espirituais. É pelo Espírito. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus
ninguém as conhece senão por meio do Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que nós conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, ou seja, nós só entendemos, é por causa de Deus, é por meio de Deus, pelo seu Espírito em nós, que nos revela as grandezas do Senhor. É a ação, é o poder, a graça em nossa vida. Não é a minha inteligência, não é a tua inteligência, não é a tua capacidade, não é a tua habilidade, não é. Não é o teu mérito, não é o teu esforço. Não é. É a graça de Deus que pelo Espírito Santo ilumina a nossa mente e tira as escamas dos nossos olhos e do coração. A clareza da Escritura, clareza, que ponto interessante, né? Só a Escritura, somente a Bíblia, e ela é clara no que diz respeito à salvação. Ok? A Confissão de Fé, no capítulo 1, seção 7, vai dizer assim: na Escritura não são todas as coisas igualmente claras em si, eu já falei, nem do mesmo modo evidente a todas as pessoas. Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação, em um ou outro passo da Escritura, são tão claramente expostas e explicadas que não somente os doutores, os eruditos, as pessoas mais privilegiadas de inteligência, mas ainda os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão das coisas pela iluminação do Espírito Santo do Senhor, com clareza, o caminho da vida, o caminho da fé, o caminho da salvação. Não é uma elite intelectual que tem acesso a alguns mistérios mais profundos. Isso o gnosticismo do segundo século, principalmente, afirmava e quase destruiu assim, e dividiu a igreja no segundo século. Afirmava isso, que a salvação vinha por meio do conhecimento mais profundo de Deus, que algumas pessoas obtinham, alguns tão somente. Tudo errado, heresia. Qualquer pessoa, pela graça do bom Senhor Jesus Cristo e a iluminação do Espírito Santo, tem o entendimento da salvação na pessoa de Jesus Cristo, através das Escrituras Sagradas. Louvado seja Deus por isso. Quantas histórias, quantas inúmeras histórias, onde a palavra de Deus foi usada como instrumento de evangelização. A Bíblia distribuída por comportores. A história do cristianismo está marcada por isso. Em todos os países onde há uma igreja cristã histórica presente, houve em algum momento a pregação e a distribuição da Bíblia Sagrada na nação, como instrumento de evangelização, como no próprio Brasil, no século XIX, pelos missionários metodistas e batistas e presbiterianos que chegaram aqui, compartilhando e distribuindo as Escrituras Sagradas, que chegou na mão de pessoas, e onde antes mesmo de chegar o pregador e o missionário e o evangelista, chegou a Bíblia, e quando chegou o evangelista, já tinham pessoas convertidas ao Evangelho de Jesus, por causa da palavra de Deus, o Espírito na palavra operando acima de tudo. Que bênção, amado irmão, o poder da palavra do Senhor. Segundo Pedro 3,16 diz assim: ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, Pedro falando de Paulo, que os ignorantes e instáveis deturpam, já na época de Pedro e Paulo já havia isso, quanto mais hoje em dia, como também deturpam as demais escrituras para a destruição deles, para o julgamento deles mesmos. Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Atos 17, 11 fala dos crentes, os judeus convertidos em Bereia. Ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Ou seja, o missionário, o apóstolo Paulo pregava e aqueles homens ali estudando a palavra, conferindo nas Escrituras a pregação apostólica, e muitos então, pela ação e a graça do Senhor e a ação do Espírito Santo, se converteram.
Ok, irmãos, pelo atributo da clareza, a revelação de Deus, seu evangelho, é claramente exposto em toda a Bíblia. A Escritura Sagrada pode ser entendida por todos aqueles que têm ouvido para ouvir. Lembra dessa expressão? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem é que tem ouvidos para ouvir? Aqueles que são capacitados por Deus, pelo Espírito Santo. Os reformadores defendiam, então, que o ser humano necessita apenas da iluminação do Espírito Santo, que capacita aquele que ele quer, para que compreenda a palavra do Senhor. Quarto e último ponto, irmão, a necessidade da Bíblia. A necessidade. O homem precisa da palavra. A humanidade precisa da revelação de Deus. Como o homem, um ser criado, pode conhecer então o propósito da vida sem a revelação que Deus é daquele que o criou? Como é que o homem vai entender? Esse é um dilema da existência. Os homens, em todas as culturas, em todos os tempos, procurando respostas para a sua alma. De onde eu vim? Quem eu sou? Para onde eu vou? É uma questão da existência humana. Olha, amado, Deus explica, e Deus ensina, e Deus mostra o propósito. O Criador pode fazer isso. É por isso que o mundo fica perdido, até hoje é perdido. Quantas teorias, desde os pré-socráticos, pelo Platão, Sócrates e tantos outros contemporâneos deles, até os filósofos mais modernos, mais próximos, dando respostas, possibilidades sobre o sentido da vida e da existência. Como o homem chegaria ao conhecimento de si mesmo, do mundo e da sua função do universo, se o Criador não revelasse? E amigo, irmão, Deus revela por quê? Por que ele criou o homem? Para quê? Qual o propósito? Está na palavra a resposta. Está em Cristo a resposta. Onde encontraria esse conhecimento se não fosse revelado? Jó 28:12 diz assim: mas onde se achará sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Com Deus está a sabedoria, ele tem as palavras da vida eterna, e a palavra é a verdade que ilumina a alma humana. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ele é a palavra. Jesus é o Logos divino, o Logos criador, a palavra de Deus, a revelação de Deus. O Evangelho da salvação é revelado na palavra de Gênesis e Apocalipse. Por isso, irmãos, necessitamos da Bíblia para sabermos como viver diante de Deus, como viver diante de Deus. É a palavra, é o nosso livro, é o nosso guia. Precisamos da Bíblia porque é por meio dela que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É nas promessas das Escrituras que temos esperança, aguardando o cumprimento dos planos de Deus, das profecias de Deus para o ser humano, a consumação dos séculos, a realização dos seus decretos. Concluindo, meu amado irmão, a Escritura possui autoridade acima de qualquer livro humano, de qualquer obra realizada pelas mãos humanas. Vou repetir que é muito importante para os crentes que ficam vislumbrados com as obras dos homens, dos pensadores, que Deus dá inteligência. Com certeza vem de Deus, mas obra nenhuma, de homem algum, se equipara, se equivale à palavra do Senhor. Ela é a verdade absoluta, suficiente, inerrante, infalível. É a revelação de Deus, inteligível para todas as pessoas, o mais culto dos homens, o mais simples dos homens. Os reformadores resgataram a verdade de que somente a Escritura Sagrada é a palavra de Deus. Isso é importante, esse ponto eu vou reforçar no finalzinho aqui, tá? Apenas a Bíblia é a palavra de Deus e ela tem autoridade, porque ela é a verdade. Só a Bíblia, ela é a verdade absoluta. Tem verdade absoluta? Tem. Tem Deus e um Deus que se revela nas Escrituras. Ela é suficiente porque tem todas as respostas reveladas. Não precisa de mais nada, viu, irmão? Meu irmão,
precisa de mais nada. Venha para a Bíblia, volte para a Bíblia, fique na Bíblia, tá? Fique na Bíblia. Ela é clara porque revela de maneira inequívoca o plano de Deus para a humanidade, para mim e para você, em Cristo. E ela é necessária, porque sem ela, sem a palavra, não conheceríamos ao Senhor. Eu quero finalizar com um texto muito interessante do Dr. Michael Horton. Dr. Michael Horton é um eminente teólogo reformado, né, contemporâneo, escritor, muitas obras, né, eu tenho algumas obras dele, professor no Westminster Seminary, na Califórnia. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o Dr. Horton na Conferência da Fiel, alguns anos atrás. Que privilégio ouvir a ministração do Dr. Horton naquela ocasião. E em uma de suas obras, falando sobre as Escrituras Sagradas, a importância de resgatar esse conceito hoje de uma reforma na igreja, ele disse assim, olha, presta atenção, por favor, um pouquinho de paciência. Se nos convencemos de que a reforma protestante foi a maior recuperação do Evangelho desde o tempo dos apóstolos, e de que ela nos deixou com um tesouro no qual há riquezas para serem descobertas por uma nova geração, então, certamente uma nova reforma representará um alvo para nós. Não em que queiramos fazer uma reprise da reforma. Ele está correto. Mas queremos recuperar e confessar a fé como os reformadores fizeram na sua época. Perfeito. É a mesma mensagem. Mas agora somos nós que precisamos entrar em campo. Não é ficar no ginásio olhando o que está acontecendo. É entrar em campo. É o nosso tempo. É isso que ele quer dizer. Não somos só confessionais, somos uma igreja confessional. Isto é, constrangidos a crer, pregar e ensinar naquilo que nossas confissões colocam. Sim, assim o fazemos. Né? Adotamos as confissões, a Confissão de Fé de Westminster, né? E assim por diante, mas não somos apenas confessionais, mas confessantes. Confessantes. Não um mero compromisso com a fidelidade ao passado, embora isso seja verdade, mas é também nossa confissão nesta época e lugar, é a nossa confissão da verdade, do que cremos, de nossa convicção na fé, na salvação em Jesus, na palavra de Deus. Nesse sentido, somos confessionais e confessantes. Nosso mundo, cercado de novos temores e falsas esperanças, requer uma nova confissão, não nova na mensagem, é a mesma mensagem, mas viçosa, vigorosa, cheia de poder e graça na sua apresentação. Uma igreja viva, uma igreja comprometida com a palavra, com a autoridade e o poder do Espírito, pregando com coragem e intrepidez a verdade do Evangelho nos dias de hoje. Portanto, conclui assim o Dr. Michael, como nossos antepassados, precisamos fazer a nossa confissão diante da igreja e do mundo e dizer: só o Senhor é Deus e a sua palavra é a verdade e só a Bíblia é a autoridade suprema sobre todas as coisas. Que Deus nos ajude, amados, a proclamar com coragem e firmeza que a Bíblia, e tão somente a Bíblia, é a palavra de Deus suficiente, perfeita, completa, a revelação da vontade de Deus para o homem. Que Deus nos dê esta graça. Sola Escritura. Vamos reafirmar isso. Somente a Bíblia é a regra de fé para mim, para você, para a igreja contemporânea. Regra de fé e prática. Para a glória de Deus. Sola Escritura. Sola Gratia. Sola Fide. Solus Christus. Soli Deo Glória. Nas próximas semanas, com a graça de Deus, estaremos abordando estas outras grandes verdades da Reforma Protestante e verdades essenciais para a nossa fé nos dias de hoje. Amém?
Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite a todos. Fiquem na paz do Senhor. Fiquem na paz de Deus na sua casa, no seu coração. Que Deus abençoe a todos.